Anota aí, 12, agora virou 13 horas em ponto, 31 de outubro, acabou-se, né? Como a gente fala aqui no Nordeste, é um K, é um B, é um U, acabou-se. Acabou-se o mês de outubro. Hoje é dia das bruxas, você que é bruxa, segura as vassouras aí, tá? Na sua casa. E bota a gasolina na vassoura e vai voar, né? Brincando, gente, para descontrair um pouquinho aqui, né? Dia 31 de outubro, hoje se considera o dia do Halloween, para quem comemora, né? Então, para descontrair um pouco. Hoje a nossa convidada, essa entrevista é um oferecimento da Fórmula Farmácia de Manipulação e hoje a gente recebe aqui a Natasha Vasconcelos. Ela está falando comigo de São Paulo. Ela é consultora científica e speaker da cannabis medicinal e bioativos naturais, adicionando vida aos anos através dos compostos bioativos na AIDS Bioactive, tá? Então é um fornecedor da Fórmula, uma parceira da Fórmula Farmácia de Manipulação, e a gente vai falar sobre um assunto muito, mas muito interessante mesmo aqui, que é menopausa e climatério, entendendo as mudanças e como o hormona pode ajudar. Você vai descobrir o que é o hormona no decorrer dessa entrevista. Natasha, boa tarde, seja bem-vinda aqui, né, no último dia de outubro. A gente tem muita satisfação em recebê-la aqui nesse link para participar desse bate-papo aqui, que com certeza vai ser muito bacana e vai tirar a dúvida de muitas mulheres que estão passando por essa fase, e a gente precisa desmistificar um pouco uma da outra, e como esse produto revolucionário da AIDS Bioactive, com a parceria da Fórmula Farmácia de Manipulação, pode dar e gerar qualidade de vida para essas mulheres. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, André, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito satisfeita de poder dividir com vocês hoje esse período, esse curtinho de tempo para a gente falar sobre um assunto tão importante, tão representativo no dia a dia das mulheres, né? Então, eu agradeço o convite, eu agradeço o espaço de fala e, gente, mulheres que estão me ouvindo hoje, e homens também que estão me ouvindo e que convivem com mulheres, faz o seguinte: já chama eles agora, chama elas agora, envie o link para que elas possam ouvir também, sintonizem também, porque a gente vai falar hoje sobre um assunto, André, que muitas vezes faz as mulheres pensarem que elas estão sozinhas, que só elas sentem isso, ou que todo mundo sente e não é relevante. A gente falar sobre a menopausa e vai falar sobre o privilégio que é poder menopausar, porque a mulher só menopausa se ela conseguir chegar nessa fase. É um privilégio de envelhecimento. Eu acredito que hoje a gente vai falar sobre um assunto que muitas ouvintes vivenciam todos os dias. Muito obrigada pelo convite, agradeço a Fórmula pelo convite também, agradeço por estar representando a IPGES aqui. Eu acho que vai ser um bate-papo muito enriquecedor. Bacana, para nós é uma imensa satisfação ter essa parceria com a Fórmula e agora com vocês também, né? O que é exatamente o climatério, Natasha? E qual a diferença da menopausa e como ele afeta ou pode afetar as mulheres? Vamos lá, sabe o que acontece, André? A gente enquanto mulheres, tá? Nós não somos educadas para passar pelo processo de envelhecimento, para entender o nosso processo de envelhecimento. As mulheres, elas têm ciclos hormonais mensais, enquanto os homens têm um ciclo hormonal durante a vida. Então, quando vai chegando a nossa terceira-idade, o nosso processo de envelhecimento, a gente passa por um processo de queda de hormônios. Então, o que acontece? A grosso modo, o nosso ovário, quando a gente menstrua a primeira vez, ele começa a produzir alguns hormônios sexuais que fazem com que a menina se torne mulher, vamos dizer assim. Uhum. Ela menstrua, ela ganha curvas, volume, otimiza o cérebro, a saúde mental, melhora os ossos, melhora a pele, o cabelo. E isso tudo é responsabilidade do ovário. É ele que proporciona isso para a mulher. Só que conforme o tempo vai passando, esse ovário vai parando de funcionar. E no momento que ele diz não mais, daqui para frente não trabalho mais, a gente tem um declínio de tudo aquilo que a gente ganhou na primeira menstruação. Então, se essa mulher ganhou saúde mental e saúde cognitiva, ela vai começar a perder. Se ela ganhou curvas, volume de corpo, densidade óssea, ela vai perder.
Se ela ganhou a possibilidade de ser fértil com a menopausa, ela vai perder. E aqui entram vários outros aspectos. Então, o que é a menopausa? Ela é o nome da sua última menstruação. Perfeito. Certo, meninas? Então, a menopausa em si, ela não é um período, ela é um marco. E o que é o climatério? O climatério, gente, é o período desde que o nosso ovário fala, acho que eu não quero mais trabalhar como antes, vou começar a trabalhar menos, até o momento, no final da vida da mulher. Ele começa a trabalhar menos, ele vai parar, e essa é a condição que a mulher vai viver até o final da vida dela. Esse processo, pessoal, chama-se climatério. Ele compreende a primeira fase, que é a pré-menopausa, que é onde essa mulher ela já apresenta sintomas, mas ela ainda não tem falhas menstruais ainda. Então, por exemplo, a TPM, o mês passa e a TPM não. Ou ela começa a ter alterações de sono, ela começa a perceber que o corpo não responde mais como antes, ela não muda o que ela está comendo, mas o corpo está mudando, ela se sente mais gordinha, mas ela se pesa na balança e o peso está até menor às vezes. Isso é porque o nosso corpo para de produzir hormônios e começa a sobrar uma coisa chamada colesterol, gente. O colesterol a gente vai falar mais para frente, mas ele é a forma ele faz parte daquilo que a gente come na forma de gordura. E o nosso corpo transforma isso em hormônios muitas vezes. A partir do momento que ele para de transformar, algumas coisas começam a acontecer. Então a gente tem a pré-menopausa, são sintomas leves, a perimenopausa, que são os sintomas intensos com falhas menstruais, a menopausa propriamente dita, que é o nome da última menstruação, a gente classifica ela quando a mulher fica 12 meses consecutivos sem menstruar, tem que ser 12, tá, meninas? Não pode ser 10, não pode ser 11, tem que ser 12. E a partir daí a gente chama isso de pós-menopausa. O guarda-chuva todo chama-se climatério, André. Perfeito. Quero mandar um abraço aqui para o David Moura de Mello. Ele está aqui também no nosso chat, no NN Play. E também a Arlene, diretora de marketing da Fórmula. Ela diz assim: boa tarde, obrigada por proporcionar essa entrevista com um conteúdo muito importante para todos. Nós agradecemos aqui a Fórmula pela parceria de anos que a gente tem aqui. Natasha, uma coisa importante, né? Quais são os principais sintomas do climatério e da menopausa que mais impactam o bem-estar das mulheres no dia a dia? Olha só, André, eu vou trazer não só uma evidência clínica, como alguns parâmetros que a gente encontra em estudos que avaliam esse processo, né, esse período aí de vida da mulher. O nosso top 1 de queixa, nosso top 1 de queixa, assim, André, disparado, totalmente disparado, fadiga. E não é uma fadiga tipo, eu tô cansada, é uma fadiga tipo, parece que eu tô doente, sabe? É uma fadiga tipo, eu preciso sentar, eu preciso sentar, eu não tenho vontade de viver. É uma fadiga diferente do cansaço natural, tá? Esse é o primeiro sintoma e esse é, além de ser o mais dominante, é o que mais afeta a mulher. Depois disso, a gente tem um pilar de sintoma que pouquíssimas vezes as mulheres atrelam a menopausa, que é a névoa mental. Inclusive, eu estava falando sobre isso ontem num evento, numa aula com uma ginecologista que a gente fez. Ah, gente, parabéns aos ginecologistas que estão ouvindo a gente hoje, tá? Porque ontem foi o dia deles. Então, as ginecologistas, os ginecologistas, muito obrigada pelos serviços que vocês prestam à sociedade. Verdade. E quando a gente fala de sintomas, a gente tem a fadiga, a gente tem a névoa mental, que é perda de memória, dificuldade de concentração. Eu esqueço onde eu guardei a chave, eu esqueço onde eu parei o carro, eu esqueço que eu coloquei a roupa na máquina, eu esqueço que eu conversei com meu marido, eu começo a performar mal no trabalho. E tudo isso tem a ver com queda de hormônio no cérebro, né? Além disso, a gente tem aqueles outros sintomas que trazem alguns incômodos sociais, tipo o fogacho. Sim. O fogacho é um sintoma que ele traz um desconforto social para a mulher, porque é perceptível para quem está no ambiente. Além disso, ele atrapalha o sono e faz com que essa mulher tenha, além do transtorno natural de humor, um transtorno agravado pela privação de sono. Gente, ninguém é feliz quando não dorme, tá? E o fato de não dormir faz a gente ter um humor pior, faz a gente buscar uma alimentação mais calórica, mais errada dentro de algumas
alguns parâmetros ali, faz a gente se hidratar mal. Então, o fato da privação de sono já leva a um colapso dessa mulher, sabe? E ela percebe que ela não dorme ou que ela acorda durante a noite e ela às vezes não consegue expressar isso da melhor forma para o médico. Então essa insônia que acontece pelo calorão, pela sudorese, também é parte dos sintomas da menopausa. Fora aí o ressecamento de mucosas, que pode levar a dificuldade da mulher em ter relações com o seu parceiro ou com a sua parceira, o declínio ali, né, a perda de qualidade dos ossos. Essa mulher começa a perder musculatura e ela começa a perceber que a composição corporal dela está mudando. E, gente, tomem cuidado quando vocês começam a sentir esses sintomas, na forma como vocês expressam isso para os profissionais. Sejam verdadeiras, transpareçam aquilo que vocês sintam, porque o que acontece? Nesse período, vocês não podem ser tratadas como problemas isolados em caixinhas. Os profissionais precisam enxergar a mulher por trás desses sintomas, porque tudo isso é proveniente de uma causa base, que é o declínio hormonal e concomitante à inflamação que isso causa, né? E a gente precisa de recursos que não só desinflamem o organismo da mulher, mas também desinflamem o cérebro, que é um dos pilares que mais sofrem. Você sabia, André, que ano passado a Nature, que é uma das revistas mais relevantes de ciência do mundo, eles começaram a correlacionar o Alzheimer predominante em mulheres com uma menopausa mais agressiva e não assistida por profissionais de saúde? Eu não tinha ciência dessa informação, mas assim, as demências, a gente percebe, né, Natasha, que as demências, ela tem ocupado um lugar cada vez mais espaçoso na vida da humanidade, né? E a gente fica perguntando, peraí, por quê? E principalmente pós-pandemia, a gente tem percebido isso. Sim. Né? Muito, muito mesmo. E às vezes não está diretamente lá ligada ou... como é que eu vou dizer, diagnosticada como Alzheimer, que é um tipo de demência, mas também ligado a outros tipos de demência que não é Alzheimer. De repente, estava tudo certo com ela, estava tudo bem, e daqui a pouco ela passa a esquecer as coisas, né? O que é que está acontecendo, né? Eu tenho uma prima na Paraíba que ela está passando por isso. Ela tem umas irmãs, né, que já foram diagnosticadas, inclusive na semana passada uma já veio a falecer em consequência das complicações do Alzheimer, mas ela está com um tipo de demência que a sua especialista disse que não é Alzheimer, pelo menos ainda, mas é um tipo de demência. E a gente fica perguntando o que está acontecendo, né? Fora isso que você falou aí, tem também as alterações de humor, provenientes aí talvez aí de uma noite mal dormida ou de noites mal dormidas, cansaço, que esse que você falou aí, que essa fadiga que é diferente de todo aquele cansaço laboral que você tem, ou estudantil, enfim, e também a falta de libido. E aí é um problema que você falou perfeito, você foi na veia, é um problema do casal, porque é preciso, pra gente ter uma vida bacana a dois, um precisa cuidar do outro. E se um tem falta de libido, o que é que está acontecendo? Né? O homem tem a sua andropausa. Esse é outro assunto. Isso é para Novembro Azul, lá, né? Para a gente falar sobre a saúde do homem. A gente está no Outubro Rosa ainda e vamos falar do hormona. Mas o que esses sintomas, o que causa esses sintomas e como a gente pode lidar com eles? O que acontece, André? Você tocou num ponto muito legal, que é a libido ser um problema do casal. A libido, gente, ela é biopsicossocial. A gente tem uma base ali de hormônios que dão a libido, que dão esse suporte, mas a gente também tem o pilar social que impacta na libido e a gente tem o pilar psicológico, né? Ninguém tem libido sobrecarregado, ninguém tem libido brigando com o parceiro o dia todo. Ninguém consegue ter libido com uma carga de problemas maior do que consegue lidar todos os dias. Porque a gente sabe que existem sim, causas bioquímicas ali do nosso organismo que impactam nisso. Por que isso acontece? O ovário da mulher, a gente acha que o ovário ele só produz hormônios femininos.
E, na verdade, não existe isso de hormônio feminino. São composições que têm predominância feminina e predominância masculina de acordo com a proporção hormonal ali. Só que o ovário, ele produz todos os hormônios. Tipo, 20% da testosterona livre é produzida no ovário. Então, quando ele para tudo ao mesmo tempo. E isso faz com que essa mulher apresente esses sintomas dentro de uma bola de neve, sabe? Eles não vêm separados. Uma só tem problema de libido, a outra só tem problema de cansaço. Todas elas apresentam esses sintomas. As intensidades são diferentes, mas todas as mulheres apresentam esses sintomas. Então, mulheres que estão me ouvindo agora, isso não é um problema de vocês. Nem um problema só do seu casamento. Isso é um problema bioquímico. Porque o ovário está parando de funcionar. E existem formas da gente lidar com isso, tá? Então vamos por ordem aqui. A primeira coisa que a gente precisa ajustar é o sono. Essa mulher para de dormir porque a progesterona dela está alterada. E quando a gente utiliza suportes de modulação para isso, seja hormônio, seja nutracêutico, a gente precisa lembrar de olhar para os 3 principais hormônios: estradiol, progesterona e testosterona. Se eu não olho para os 3, se eu olho para um, eu desequilibro essa gangorra, né? Ela não fica ideal, eu começo a esbarrar em colaterais. Hoje, por exemplo, tem um recurso que está disponível na fórmula, inclusive, para as meninas que estão me ouvindo, que é o hormônio. A gente vai falar deles mais para frente também. Mas, primeiro, é você conseguir fazer essa mulher dormir bem. Ela dormindo bem, porque eu equilibrei hormônios, consequentemente o humor dela melhora. Melhora porque eu estou melhorando a composição hormonal que impacta no humor, e melhora porque eu estou melhorando a condição hormonal que impacta no sono. Logo, ela dorme, então ela não se priva de sono. Já consegui melhorar ali o humor e a fadiga. A libido é uma consequência disso, tá, gente? Eu melhorei o hormônio, melhorei a composição hormonal, ela voltou a dormir, ela voltou a conseguir se relacionar socialmente com a fluidez, porque o humor não está tão flutuante. Se ela tiver um suporte bacana do parceiro que ela tem, provavelmente essa libido volta ao que deveria ser. Porque bioquimicamente a gente já ajustou. O que falta ali, se precisar, é ajustar o pilar social e o pilar psicológico. Uhum. Perfeito. Você falando aí, eu me lembrei de uma letra do poeta Cazuza, que ele diz assim: dormir para o dia nascer feliz. Para o dia nascer feliz, né? Você não pode ter um outro dia feliz se você não dormiu bem. Então, parafraseando aí a música do poeta, né? Dormir para o dia nascer feliz, né? Existem opções de tratamento para minimizar esses efeitos, e como o hormona pode ajudar nessa fase da vida feminina? Explica para nós primeiro o que é o hormona. Quem está em casa precisa entender o que é o hormona e por que a partir de hoje as pessoas podem ir lá na fórmula e falar com seu prescritor também e dizer: olha, eu assisti uma entrevista muito interessante sobre climatério e também sobre menopausa com a Natasha e eu quero esse produto. Como é que eu faço para adquirir? Estou com esses sintomas aí e preciso falar. Quero mandar um abraço aqui para os propagandistas da fórmula, que são o Fausto e o Carlos, né? Muito obrigado pela audiência de vocês aqui, o pessoal da Fórmula em Peso ligado aqui na nossa entrevista aqui. Então, Natasha, fazendo a pergunta, quais são as opções de tratamento para minimizar esses efeitos e como o hormona pode ajudar nessa fase da vida feminina? Vamos lá, olha só. Quando a Aegis desenvolveu o hormona, pessoal, nós desenvolvemos o hormona em parceria com a universidade, com um grupo de cientistas que fica na Universidade Federal do Amapá, que fica em Macapá. Então, o hormona ele foi desenvolvido a partir de bioativos, de extratos naturais brasileiros, predominantemente amazônicos. E ele foi desenhado para atender de forma 360, assim, de forma integral, as manifestações, os sinais e sintomas do climatério que são predominantes nas mulheres brasileiras. O hormônio ele foi desenvolvido para atender a demanda de climatério de mulheres do Brasil. É um produto desenvolvido aqui, ele não é importado. Né? E quando a gente desenvolveu o hormônio, quando a gente combinou esses extratos,
a gente combinou eles de forma que fosse fácil de prescrever, que fosse fácil de indicar, que fosse prático para essas mulheres tomarem, que não fossem múltiplas cápsulas e que elas não esbarrassem em colaterais com uma eficiência terapêutica, com resultado terapêutico satisfatório, tá? Então, gente, o Hormona, ele não é hormônio, tá? Ele não é hormônio, ele não tem hormônio, ele é um extrato natural, uma combinação de 4 extratos, na verdade, que a gente direcionou para gerenciar esses sinais e sintomas do climatério, atuando em pilares de modulação dos três principais processos inflamatórios agressivos, protegendo o cérebro dessa mulher e gerando mais energia para o organismo dela funcionar. Eu acho que muita gente que está ouvindo a gente já ouviu falar de coenzima Q10. O Hormona estimula o nosso organismo a produzir coenzima Q10, que é a nossa fonte de energia, dentro de cada uma das nossas células, para essa mulher se sentir mais vitalizada. Então, vamos por pilares aqui para vocês conseguirem entender claramente como o Hormona funciona, meninas, e não terem dúvidas na hora de perceber, olha, eu acho que é um momento ou eu acho que não é. Mas caso surjam dúvidas, procurem a equipe de farmacêuticos da Fórmula, procure o seu profissional de saúde de acompanhamento. Ai, Márcia, eu fui falar com o meu médico, ele não conhece, não tem problema. Conversa com o pessoal da Fórmula, eles vão indicar um representante para ir falar com o seu médico. Ou caso não dê, pode falar com o pessoal da Fórmula, olha, eu gostaria que vocês pedissem para a Natasha, para a responsável técnica, conversar com o meu médico, porque ele está resistente. Não tem problema, a gente faz esse trabalho também, tá? Então, vamos lá. Quais são as opções hoje que o Hormona traz para contribuir nesse cenário? Primeiro, modulação hormonal em 2 mecanismos. A gente faz o suporte do estradiol, que é a maior necessidade dessa mulher, e a gente também estimula o ovário a continuar produzindo hormônios a partir do colesterol. Então, é como se eu dissesse para o ovário continuar pegando aquelas pequenas moléculas de gordura que a gente come, que estão saudáveis, e transformando ela em hormônios. Qual que é a vantagem disso? Eu mantenho o funcionamento natural do meu organismo. O Hormona é o único produto do mercado voltado para o climatério que faz isso. E isso faz com que eu tenha 2 vantagens. A primeira, eu tenho uma manutenção natural dos hormônios, que fazem com que eu não esbarre em colaterais. E segundo, eu consigo ainda reduzir o risco cardiovascular dessa paciente, porque eu consigo ao mesmo tempo controlar o colesterol, porque o meu corpo regula essa função. Ele continua produzindo os hormônios a partir do colesterol. Tá. Além disso, a gente consegue ter outros cenários modulando os hormônios e gerenciando a inflamação, que vai melhorar saúde óssea. Existem estudos, André, do Hormona, que mostram que ele tem um efeito comparativo das simvastatina do colesterol, ao valproato de sódio para a saúde óssea. Então, vai melhorar os problemas, de fato, osteoporose, problemas relacionados a colesterol, relacionados a questões hormonais? Sim, mas vai melhorar também aquele caricato da menopausa, que é o fogacho, que é o calorão, que é a sudorese, a libido, a dificuldade na relação por causa do ressecamento vaginal? Sim, a gente consegue atuar em todos os pilares de forma sistêmica. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, tá? Rápido, só para lembrar vocês que estão ouvindo aqui a nossa entrevista e que estão ouvindo também e estão assistindo pelo NN Play, tá? O Hormona é um suplemento alimentar, o alimento funcional da Aegis Bioactive Compounds, que ajuda a modular a saúde hormonal feminina. É um complexo bioativo natural composto por geranil-geraniol, delta-tocotrienol, daidzeína, genisteína, cianidina e ácido gálico. O Hormona é indicado para ajudar a aliviar os sintomas da menopausa e do climatério, como vocês já ouviram aqui, aquelas ondas de calor noturno, os fogachos, a baixa libido, ressecamento das mucosas, irritabilidade e também insônia, tá? Então a gente está conversando aqui com a Natasha, tá certo? A nossa convidada de hoje, a Natasha Vasconcelos, ela é consultora científica e speaker para falar para você sobre esses assuntos. Então não saia daí, tem mais depois do intervalo, a gente vai falar muito mais do Hormona, esse produto que
está revolucionando o mercado e que com certeza é um ativo natural, nosso, brasileiro, 100% nosso, que a Natasha vai falar para a gente daqui a pouco, tá bom? Não sai daí não, a gente volta já. Saúde em Foco, na Rádio MM, com André Pepe. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades.
Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepes. Muito bem, estou falando com a Natasha Vasconcelos, ela está em São Paulo, ela é consultora científica e speaker da cannabis medicinal e bioativos naturais, adicionando vida aos anos através de compostos bioativos na Aegis Bioactive. Você pode entrar aí no Instagram e você segue aí Aegis Bioactive, que você vai ver toda a linha que você vai encontrar aqui na Fórmula Farmácia de Manipulação. O assunto, menopausa e climatério, entendendo as mudanças e como o hormona pode ajudar. A gente já falou aqui o que é o hormona. Quero mandar um abraço aqui para Maria Firma, marketing aqui da Fórmula. Obrigado, Maria. Maria sempre super prestativa aqui. Te dou um trabalho, né, Maria? Pois é, mas eu tô liberado, que hoje é dia das bruxas, então não tem problema não. Vamos lá. Né, Natasha? O hormônio é um suplemento seguro para ser tomado a longo prazo, e quem pode começar a usá-lo e como ele funciona no corpo? Vamos lá, André, olha só, os produtos que a Aegis coloca no mercado, normalmente eles já chegam no mercado com alguns estudos, tá? Inclusive por esse número de cientistas que a gente suporte lá na Universidade Federal do Amapá. Então, hormona é bastante seguro, sim, para ser utilizado de forma contínua. Inclusive, se vocês, meninas, né? Se vocês suspenderem o uso, vocês também estão suspendendo o efeito, tá?
Então, uma vez que o climatério, a menopausa, ele vai perdurar até o final da vida da mulher, é necessário que a gente mantenha a suplementação. O que pode acontecer é que em alguns momentos, em algumas situações, dependendo de algumas condições, a gente precisa aumentar ou reduzir a dose. Suspender a suplementação, suspende o seu efeito também, tá? E dentro desses estudos que nós fizemos, André, a gente tem estudos de eficiência terapêutica que mostram que esse fato funciona, que são aqueles estudos que eu comentei contigo, que são comparativos à simvastatina, que são comparativos ao alendronato de sódio, à redução de estrógeno, mas a gente também tem estudos de toxicidade e segurança, tá? Então, sim, gente, ele é seguro para vocês usarem de forma contínua. E no sentido de quem pode começar a usar e como que ele funciona. Quem pode começar a usar? Mulheres que já estão próximas do climatério ou que já estão começando a serem inseridas nesse declínio hormonal. Normalmente, gente, isso acontece a partir dos 35 anos, próximo dos 40 anos. Mas existem casos específicos onde a gente tem uma menopausa precoce. Ou seja, por questões genéticas, seja por ambientais, por estilo de vida, seja por algum tratamento médico específico, ou por alguma cirurgia de retirada de ovários, enfim. O importante é que a gente entenda que a mulher do hormona, vamos dizer assim, é a mulher em declínio hormonal por atividade ou inatividade ovariana, tá? Então, as principais candidatas, caracteristicamente, são essas mulheres próximas dos 40 anos em diante, ou que tem a menopausa precoce por algum motivo qualquer que seja, tá? E o modo de funcionamento dele é gerenciar a saúde ovariana. Como a gente faz isso? Dando um suporte hormonal para os 3 principais pilares hormonais, desplanando essa paciente e trabalhando de forma antioxidante. O hormona, ele vai controlar 4 principais universos climatério, que são os necessários para que essa mulher passe por essa fase de forma íntegra, com bem-estar, sem grandes sofrimentos. Os pilares são saúde cardiovascular, saúde hormonal, saúde estética, vamos dizer assim, mas não é aquela estética fútil, é uma estética, por exemplo, manter uma composição corporal, manter massa magra, manter a pele no lugar, com uma resposta necessária, tanto de defesa quanto de troca com o ambiente, e o último universo é o de performance. Mas quando eu falo performance, gente, não é performance São Silvestre, não é performance ouro em Paris. É performance como pessoa, sabe? Vitalidade, cognição, libido, desempenho. É performance nesse sentido. Quando a gente trabalha esses 4 pilares, a gente consegue proporcionar muito mais saúde para essa mulher. Tá. Quero mandar um abraço aqui para a Neide, que está ouvindo a gente aqui através do nosso chat aqui no NN Play. O Barros, que está ouvindo a gente lá na cidade de Boca da Mata, bem longe daqui. A dona Hilda também. A dona Marleide Leite, que está ouvindo a gente no interior de Pernambuco, em Garanhuns. Muito obrigado. Quem está ouvindo também a gente é a Dilza, lá em Atalaia. São todas essas cidades, viu, Natasha? São todas cidades longe daqui de Arapiraca e que todo mundo fica ouvindo a gente aqui, ligado aqui no nosso programa há muito tempo. Então, agradecer esse povo todo que está ouvindo a gente aqui, os que são anônimos, que estão ouvindo também, que encontram a gente na rua e falam assim, olha, eu ouço o seu programa, eu vejo o seu programa, então que coisa bacana, que coisa boa, né? Muito obrigado pela audiência de vocês aqui, tanto no YouTube quanto também na nossa frequência em 91,5 NNFM. Muitas ouvintes têm medo de engordar por tomar suplementos. O hormona pode causar ganho de peso ou retenção de líquidos para aquelas que estão assustadas hoje com isso? Não, olha só, meninas, mulheres, fiquem tranquilas, tá? Mas isso que você trouxe, André, é uma preocupação recorrente, tá? Talvez porque alguns anticoncepcionais proporcionam ganho de peso, as mulheres acham que qualquer gerenciamento hormonal que a gente faça vai alterar o peso delas. Isso não acontece na realidade, tá? O hormona, ele não vai proporcionar ganho de peso, e ele não vai proporcionar aquela sensação de você reter líquidos, de ficar inchada, de ficar retida. Muito pelo contrário, tá? Sabe o que acontece, André? Às vezes,
o problema ou a barreira que essa mulher tem frente ao emagrecimento, ou é uma inflamação resistente, ou é um descompasso de hormônio. E quando o hormônio organiza os hormônios dessa mulher e desinflama o metabolismo, organizando os processos de gasto calórico, etc., pode ser que essa mulher venha emagrecer. Várias vezes já me questionaram se o hormônio é um emagrecedor. E não, ele não é um emagrecedor. O que acontece é que mulheres desinflamadas, com hormônios em dia e o metabolismo funcionando, conseguem emagrecer mais rápido ou conseguem atingir os objetivos aliados ali, que é treino mais rápido. Então, isso pode acontecer. O hormônio não é um emagrecedor, mas pode acontecer. O que a gente faz também, através do hormônio, para essas mulheres, dentro da composição do hormônio, a gente tem a cianidina, que ela atua reduzindo os fatores de transcrição, os fatores de demanda que regulam ali o aparecimento de novas células de gordura. Só para esclarecer para o pessoal que está assistindo a gente, André, uma célula de gordura não morre, ela é igual uma bexiguinha. Ela enche de gordura e ela esvazia quando a gente emagrece, mas ela fica lá. Por isso que às vezes a gente tem o efeito sanfona, né? A nossa célula está preparada para encher de gordura de novo. E o que o hormônio faz é reduzir esses fatores de demanda que regulam a criação de novas células de gordura, para evitar que essa mulher ganhe mais espaço para ganhar peso, né? Então, tecnicamente, a gente fala que ele regula negativamente os fatores de adipogênese, que é a criação de novos adipócitos. Mas, no português, claro, ele contribui para que essa mulher não engorde por descompasso hormonal. Tá, e você mencionou também que o hormônio ele ajuda a melhorar o humor e a energia. Como é que ele consegue esse efeito nas mulheres? O que acontece, André? A base é sono, tá? A base é sono. Ainda que essa mulher tenha hormônios em dia, vamos dizer assim, se ela não dormir, ela vai ter problemas de humor. Você vê isso em mulheres jovens. E quando a gente fala de uma mulher no climatério, a gente tem 2 pontos. Primeiro, o descompasso hormonal já mexe com o hormônio. É como se a TPM não passasse. Além disso, o descompasso hormonal faz ela não dormir. O não dormir piora o humor. Ou seja, a gente tem fatores que tem um ciclo vicioso ali para essa mulher se sentir desvitalizada, irritada, com um humor que flutua muitas vezes durante o dia. E esse cenário de você ter hormônios descompassados, mais a inflamação que acontece no processo de envelhecimento, faz com que o nosso corpo produza menos energia naturalmente, com que ele produza menos coenzima Q10, ou seja, é como se eu estivesse andando com o meu carro sempre na reserva. Eu não posso acelerar muito, eu não posso mudar muito, tem que estar abastecendo toda hora. É por isso que normalmente essas mulheres têm uma demanda de fome maior ou vontade de comer por alimentos mais calóricos, porque a demanda de geração de energia dela está baixa, então o organismo busca fontes de energia rápida. Então, essa questão de sono, humor e energia, elas estão totalmente correlacionadas com privação de sono, que é causada pelo declínio hormonal e é agravado pelo processo de inflamação metabólica. Você falou também que, além de ser indicado, né, para o climatério, a mulher precisa e deve usar um composto 100% brasileiro, é nosso, pesquisa nossa, inclusive. E eu queria saber o seguinte, é indicado apenas para o climatério, ou aí tem ouvintes que estão, ou pessoas, mulheres que estão assistindo a gente aqui pelo nosso canal no YouTube, que dizem, peraí, eu não estou no climatério não, mas eu queria saber se eu posso usar. Elas podem usar o hormônio sem problemas também? Olha só, meninas, infelizmente o hormônio ele foi desenvolvido especificamente para essa fase mais desafiadora que todas vocês vão passar em algum momento. Então não tenham pressa, vai chegar o momento hormona de vocês. Mas enquanto não chega o momento hormona, eu garanto para vocês que lá na fórmula as meninas conseguem apresentar para vocês
outras soluções terapêuticas da Aegis que vão ajudar vocês em diversos cenários e fases da vida. Por exemplo, pode chegar um momento crônico, que é um produto que vai estimular ali a melhora da performance física, a manutenção muscular, melhora de desempenho nos treinos. Ou, por exemplo, o Momento Teracem, que é um produto voltado para reduzir o envelhecimento acelerado, melhorar o aspecto da pele, preservar uma pele jovial. Então, se você não está no climatério e na menopausa, não é o seu momento hormona, mas pode ser o seu momento Teracem ou o seu momento de outros produtos que vocês também encontram na fórmula e também são produtos desenvolvidos pela Aegis, são desenvolvidos por ciência brasileira e são extraídos aí e desenvolvidos a partir do nosso bioma. Tá. Deixa eu fazer uma correção aqui. A Maria, além de cuidar do marketing da fórmula, auxiliando a Arlene também, ela é farmacêutica. É doutora Maria Firman, tá? Então, deixa eu corrigir aqui. A Arlene tá. Obrigado, Arlene. A Ana Paula, que também é propagandista da fórmula, tá aqui também prestigiando a gente. A Neide também, a Neide que tá aqui com a gente, não perde um Saúde em Foco. Obrigado, Neide, pela audiência de sempre. Enfim, para ouvintes interessadas, Natasha, onde elas podem encontrar o hormônio e como garantir que estão comprando um produto de qualidade. Por que a gente está perguntando isso? Porque a gente sabe que no Brasil o pessoal consegue fabricar, falsificar até outros produtos, que a gente não vai dar o nome aqui para não dar spoiler, para ninguém estar procurando, né? Que são indicados aí para, por exemplo, o emagrecimento, né? Uma injeçãozinha que estão usando muito agora para emagrecimento, e no Brasil se consegue falsificar isso. No Brasil se falsifica velas de ignição de veículos. Eu nunca vi um negócio desse, mas se consegue. É incrível, mas consegue se fazer isso daí, né? Então, para essas ouvintes interessadas, onde elas podem encontrar o hormônio e como garantir que estão comprando um produto autêntico e de qualidade? Claro. Pessoal, é muito importante que vocês consigam, assim como a gente tem profissionais de saúde de confiança, a gente tem farmácias de manipulação de confiança. A farmácia é o intermediário de saúde entre a recomendação do profissional e a eficiência do tratamento. É muito importante que essa farmácia tenha idoneidade, tenha certificações, que você confie na equipe farmacêutica, que ela seja altamente treinada. E uma das maiores redes que a gente tem hoje no Brasil e que tem todo esse know-how de segurança, de qualidade, de fidedignidade, de ética farmacêutica, é a Fórmula. Então, a Fórmula, em toda a rede dela, ela conta com os produtos da Aegis. Se vocês ficarem em dúvida, vocês podem sim entrar em contato com o farmacêutico responsável, pedir para ele certificar para vocês que são produtos fidedignos da Aegis. A gente também vai fazer alguns lançamentos de recursos para que vocês possam ter produtos validados nos próximos meses, algumas certificações que vão trazer mais segurança, tanto para o paciente quanto para a farmácia que está aí manipulando e disponibilizando as fórmulas. Então, acho que o primeiro passo, pessoal, é você ter uma farmácia de confiança. Eu recomendo fortemente a Fórmula, são parceiros da Aegis, são parceiros de negócio, é uma rede de mais de 30 anos de mercado. Então, de fato, é um pilar de saúde em que podemos confiar. Eu confio de olhos fechados na equipe farmacêutica da Fórmula. Eu tenho uma grande amiga do coração que trabalhou na Fórmula já e que tem uma representatividade muito grande nesse universo. Então, eu sou muito suspeita para falar dessa equipe. E vocês vão encontrar elas nas principais farmácias, né? Mas faça necessário que vocês sempre consigam se vincular ali em segurança, identificação com o serviço farmacêutico, com o próprio farmacêutico, para que vocês tenham não só produtos de qualidade, tá, meninas? Mas também orientações assertivas que possam vocês ser seguras em como utilizar e por que utilizar esses produtos, tá? Uhum. E para finalizar, Natasha, qual a mensagem que você gostaria de deixar para as mulheres que estão enfrentando o climatério e ainda têm dúvidas sobre como melhorar a sua saúde e o seu bem-estar? Eu acho que o principal recado que eu tenho para dar para elas, André, é: primeiro, vocês não estão sozinhas. Segundo, vocês não estão loucas.
Terceiro, o problema não é só de vocês, não é só com vocês. E também são problemas relevantes o suficiente para vocês deixarem de lado porque já passa por isso. É um período que precisa ser assistido, precisa ser de um suporte, porque a menopausa ela não é só fogacho, tá, gente? Existem juízos de uma menopausa não assistida. A gente falou sobre o Alzheimer, a gente não tocou nesse assunto profundamente, mas tem a questão da osteoporose, da sarcopenia, dos distúrbios de humor. A insônia causa danos agressivíssimos ao cérebro. Então, busquem recursos e não aceitem nada menos do que um profissional que tenha uma escuta ativa e ouça vocês enquanto mulher, não só enquanto problema. Tá? E se vocês passarem um profissional que disserem para vocês, não, isso acontece, aceita e espera passar. Busquem outro profissional. Perfeito. Busquem até achar um profissional que realmente entenda vocês como pessoa, como ser humano, e enxerguem a mulher atrás dessas queixas. A menopausa pode sim ser a melhor fase da vida de vocês. Vocês estão maduras, sábias, estabilizadas. Só precisam de um ajustezinho ali na saúde ovariana e nos hormônios para que tudo ocorra da melhor forma possível e vocês possam desfrutar de uma longevidade com qualidade de vida. Esse é o meu desejo para todas as mulheres. Perfeito. Obrigado, Natasha Vasconcelos, consultora científica e speaker cannabis medicinal e bioativos naturais, adicionando vida aos anos através de compostos bioativos na AIDS Bioactive, que está aí na sua tela. Você vai no Instagram, siga aí, AIDS Bioactive, você vai lá seguir e você vai ter diversas dicas que você vai encontrar aqui na nossa parceira Fórmula, que também vai estar aí na sua tela. A Fórmula fica aqui na Rua do Estudantes, número 160, tá? Você pode pedir o produto aqui, o Hormona, pelo 3302-1100 ou também no WhatsApp 98802-1191. 98802-1191. A Fórmula tem lojas no Maceió Shopping, na Hiper, na Galeria do Hiper, no Centro, no Farol, na Avenida Rotary e também aqui em Arapiraca, claro, né? Então você já sabe, falou em remédio manipulado, falou em Fórmula Farmácia de Manipulação. Mais uma vez, Natasha, muito obrigado, foi muito bom estar com você aqui, tá? E aprender muito com você sobre esse assunto que é um assunto que mexe realmente com a cabeça de todas as mulheres. Foi excelente. Obrigado para você. Eu que agradeço, André. Muito obrigada. Um excelente dia para você. Bom finalzinho de semana para você e para todos os nossos ouvintes. Obrigada, pessoal, por doarem para mim o bem mais precioso de vocês, que é o tempo. Até a próxima. Valeu. Amanhã, gente, vou conversar com o Dr. Paulo Vinícius, da Ortoestética, e o assunto é: preciso tirar um siso. E agora? Isso é um medo que as pessoas têm muito recorrente, né? Você vai no dentista e precisa fazer algum tipo de tratamento, principalmente ortodôntico, aí o seu dentista vai dizer assim para você: olha, eu preciso, beleza, vamos seguir o tratamento aqui, mas eu preciso que você tire os sisos. Tem gente que treme na base, tem gente que tem medo do dentista já sem nada. Quando precisa extrair um siso, então fica ligado, amanhã às 13 horas, Dr. Paulo Vinícius, da Ortoestética, vai estar falando com a gente sobre esse tema. Preciso tirar o siso. E agora? Boa tarde, obrigado pela audiência e até amanhã. Tchau. Saúde